Olá, bem-vindos. Todos que estiverem chegando aqui no meu vídeo, quero já iniciar o vídeo da palavra do dia de hoje, alertando a vocês para que vocês, ao chegarem até aqui, não percam a oportunidade de acessar o link que está bem no início aqui do meu canal do YouTube. Inscrevam-se no canal, deem o like nos vídeos que vocês visualizarem e também recomendem, compartilhem este vídeo com quem vocês também desejam ajudar, desejam contribuir com essa aquisição desses conhecimentos para que essa pessoa também possa vir a dar esse passo tão importante na vida dela. E também no link aqui no meu canal do YouTube vocês terão acesso à minha metodologia. Então, procurem em algum lugar aqui no início, logo no início aqui, creio que abaixo do vídeo de apresentação, já vocês terão acesso aos links para que possam vir para o tratamento. Conheçam os formatos que eu entrego o meu tratamento do tabagismo. Tá bom, pessoal? Eu vou sempre informá-los a cada vídeo, porque muitas pessoas chegam aqui e não sabem que podem acessar ao tratamento. Então, vocês estão aqui não apenas para receber esses conteúdos nesta playlist em especial, mas para que vocês possam ter acesso ao meu tratamento, para que vocês não fiquem apenas como espectadores passeando pelo canal e não fazendo parte de tudo isso aqui. Porque se você fuma, você tem que saber que não é ao acaso que você chega até aqui. Então, chegando até aqui, você adquire esse presente e você não abre mão dele. Você faz com que isso se torne algo na sua vida realmente transformador. Tá bom? E hoje nós vamos ter aqui uma palavra, uma passagem muito bonita que ainda diz respeito ao de ontem, mas muito forte, e nós iremos fazer aqui um link muito interessante. Fiquem até o final do vídeo. Evangelho de Mateus 23, de 23 a 25. Início de toda a leitura. Então eu peço a Deus aqui para que o Espírito Santo me guie. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Guias cegos, filtrais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais por fora o copo e o prato, e por dentro estáis cheios de roubo e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu disse, sempre faremos aqui uma ponte entre o que esta palavra de hoje diz respeito ao seu dia a dia, ao meu dia a dia, diz respeito a este segmento, diz respeito ao que nós estamos aqui abordando neste canal e ao trabalho desenvolvido. Essa palavra diz respeito a todos os campos da nossa vida, na verdade, né? Porque quando Jesus cobrava dos fariseus para que vivessem verdadeiramente a fé deles, ao invés de ficarem preocupados apenas com as questões materiais, com as leis, mas de uma forma superficial e não considerando
a verdade e a essência da fé e sendo aquilo o mais importante. Não negligenciar o superficial, mas jamais desprezar aquilo que é o essencial. E aqui eu quero quero trazer aqui para nesse dia, para fazermos esse link com essas questões tão importantes do dia a dia nosso, no convívio com as pessoas que chegam até o nosso encontro, fumantes em alto grau, fumantes há muitos anos, e chegam querendo resolver essa questão, chegam curiosos para saber do que se trata tudo isso aqui, o trabalho e os efeitos nos pacientes e os recursos. Então, muita curiosidade a respeito de tudo que compõe essa metodologia, esse tratamento. E, ao saber de tudo, essas pessoas, então, terão que fazer as suas escolhas. E, em muitas ocasiões, é comum, né? Não é raro, ouvirmos de pacientes várias justificativas para não dar o passo que mais precisam dar a favor das suas vidas, sendo que estão na dependência do tabagismo. Qual seria o passo mais importante que um fumante deveria dar, se ele está preso à dependência do cigarro? O passo mais urgente, mais importante, primordial, é a tomada de decisão de parar de fumar, o reconhecimento de que é possível fazer isso seguindo um passo a passo já atestado, já comprovado, em termos de eficácia. E quando as pessoas se deparam com a metodologia, com os depoimentos e tudo mais, elas adquirem esse conhecimento, porque é impossível chegar até aqui, assistir os vídeos, assistir aos depoimentos dos pacientes e sair da mesma forma. Não dá. Não dá para uma pessoa chegar até esse canal, chegar até o meu Instagram, assistir aos vídeos dos meus pacientes e dizer, ainda não estou confiante. Isso acho que não acontece. Não dá para dizer isso, porque vamos ter a oportunidade de ver ali relatos de muitos anos atrás, né? De materiais que já foram gravados há um bom tempo, outros bem mais recentes, e é nítida a veracidade dessas histórias. Então, são histórias reais, não apenas no meu canal, no meu Instagram, como também aqui no meu livro. A oportunidade que eu tive de publicar o meu livro, contendo aqui, olha, depoimentos, e a cada capítulo, depoimentos. Por quê? Porque isso aqui é vida real, isso aqui é o que acontece com as pessoas que não viraram as costas para o mais importante. Aí eu trago aqui o link, faço aqui o link dessa questão. Não desprezar aquilo que é mais importante. Então, muitas e muitas pessoas acabam fazendo escolhas para aquilo que na vida delas não é o mais importante. E quando se fala aqui, né, limpais os copos e os pratos, limpais por fora, ok, mas e dentro? Como é que estão? E eu faço essa ponte aqui com vocês. Fazer investimentos para ficar com essa aparência toda boa por fora, fazer investimentos que não são poucos e nem baratos, para cuidar da aparência externa do seu corpo, ou fazer investimentos para poupar o seu dinheiro para poder realizar projetos futuros, fazer investimentos para tantas e tantas coisas que não precisam ser desprezadas. São importantes? São importantes sim, mas não é o primordial para uma pessoa que fuma. Uma esposa, uma namorada, uma mulher que quer cuidar, fazer investimentos com a sua beleza, fazer investimentos para fazer uma sobrancelha bem feita e caríssima, como tem hoje em dia, fazer um designer aí e investir um dinheiro gigantesco para fazer com um tal profissional, fazer os seus investimentos em plástica, em harmonizações, em vários procedimentos. Se ela está fumando, falo da mulher e serve para o homem. Se a pessoa está
presa à dependência do cigarro e está se permitindo fazer esse investimento todo exterior, ou então até pensando em investimentos para poder usufruir mais à frente na sua vida, qual é a lógica se ela não está preocupada com a resolução desse problema interno, que é a questão do seu organismo? Como é que está esse corpo aí dentro? Como é que está essa casa sua aí dentro? Porque a nossa primeira morada é o nosso organismo. Como é que está esse corpo? Se você investe na sua beleza externa, se você investe no seu conforto, no seu prazer, nas suas, né, nos seus prazeres externos e no seu conforto e em tudo mais, nos seus projetos e na sua aparência física, e você está preso à dependência do cigarro, você tem ideia de como está o seu organismo aí dentro? Não dá para fechar os olhos para isso. Não dá para fechar os olhos para isso. E muitas vezes é comum nós sabermos que isso resulta em conflitos assim bastante sérios, por conta de que muitos maridos, esposas e tudo mais já estão cansadíssimos deste aconselhamento para a pessoa que ama, né? Esse aconselhamento para que a pessoa pare de fumar. Porque isso, para quem está vivendo essa realidade de ter que ser esse conselheiro, esse que pede, esse que vai ser um instrumento para tentar fazer essa ideia entrar na cabeça daquela pessoa que está presa à dependência, e aí vai todo um processo de pedido, chega a um ponto que muitos acabam se cansando de fazer esse pedido. Mas as consequências dessa dependência do seu parceiro, da sua esposa ou do seu marido, as consequências disso na convivência mesmo, no toque, no estar próximo, no cheiro, no prazer de poder conviver ali com uma pessoa de forma muito próxima, que está assim, cheirosa, que está bem. Todos nós queremos isso. Mas quando a pessoa está presa à dependência do cigarro, é como se isso, uma cortina de fumaça, literalmente obscurecesse a sua razão também. Porque é como se ela realmente quisesse passar por cima de qualquer desconforto das pessoas com as quais ela convive, para poder se manter ainda nessa dependência. Então não deixa de haver ali um certo egoísmo, uma certa falta de humildade, de desejo de melhora, desejo de estar bem, desejo de saúde, respeito à vida, né? Quando a pessoa está presa à dependência há muitos anos e ela não descobriu ainda nenhuma forma de sair, ou ela tentou fazer e sofreu muito e tudo mais, ela ainda está nesse processo de tentativas e erros e na insegurança. Muitas vezes ela está na insegurança, mas quando ela se depara com um convite sério, quando ela se depara com depoimentos reais, com a vida real mostrando para ela, né? Então, a vida trouxe a ela esse conhecimento. Então, muitas vezes, é possível que você esteja recebendo esse link, esse convite das pessoas com as quais você convive. E aí, quando esse convite chega até você, a decisão de virar as costas ou fechar os ouvidos e fechar os olhos ainda continua sendo uma decisão livre. Mas, então hoje um alerta aqui, de que adianta essa preocupação toda com as questões exteriores, esses investimentos todos, desde roupas, perfumes, viagens, lazer, procedimentos estéticos. De que adianta tudo isso? Produtos, se você não está cuidando do seu organismo de verdade, se você está levando para dentro do seu corpo todos os dias uma química extremamente nociva,
que está não só prejudicando todo o funcionamento e matando você aos poucos, como também fazendo com que você permaneça essa pessoa mal cheirosa, de aparência desagradável muitas vezes, ou até a sua aparência pode ser boa, mas esse vício, essa vitalidade do não fumar, ele é diferente de uma pessoa que fuma, uma pessoa que não fuma. Então, o que nós temos que desejar para a nossa vida? Desejamos vida. E não dá para desejar vida, desejar prazer, desejar usufruir das coisas boas dessa vida, ainda mantendo a dependência na sua vida. Porque a dependência irá impedir você de poder usufruir de tudo que você deseja mais à frente. Não sei qual é o trabalho, qual é a atividade e tudo mais, mas tudo isso deve ter um objetivo de poder usufruir bem mais também, por mais tempo. Tudo isso. E a dependência faz o quê? Ela vai podar tudo isso. Ela vai tirar o mais importante, que é a possibilidade de viver de estar aqui para poder viver tudo isso de bom que eventualmente está aí no seu coração, no seu desejo. Quando eu digo que é um egoísmo, quando as pessoas recebem esse aconselhamento dos familiares, muitas vezes do médico, do dentista, ouvir as pessoas dizerem para você, né? Para de fumar. Já fumou tantos anos, para de fumar. Quando você ouve isso de várias fontes, né? Ou é do marido, ou da esposa, da mãe, do pai, ou é dos netos, dos amigos, dos profissionais, dos colegas de trabalho. Quando você ouve tudo isso e você fecha os ouvidos, vira as costas e permanece na dependência dentro de você, surge algo aí, eu não tenho a menor dúvida, porque eu já ouvi isso muitas vezes ao longo desses 23 anos, das pessoas dizerem que isso bate fundo, isso é ruim, que na verdade não é o que vocês desejariam, estar presos à dependência, mas estão. E aí acabam sofrendo muito mais por permanecer na dependência do que se estiverem fazendo o que é necessário ser feito para sair da dependência. O sofrimento é muito maior se vocês ficam nela. Se vocês ficarem nela, o sofrimento ele é muito maior. E será muito maior com o passar dos anos. Digo isso para quem está no cigarro, digo isso para quem está no vape, e em se tratando de vape, ainda mais. Porque o vape, na ilusão de que não traz todo aquele desconforto no odor por conta do cigarro, porque o vape tem essa coisa de não exalar o mesmo cheiro de quem fuma o cigarro tradicional, só que para dentro do organismo uma quantidade de toxicidade terrível que de uma maneira muito mais rápida deteriora toda a estrutura pulmonar, retira a capacidade de uma pessoa daquilo que é o mais importante na vida dela, que é respirar. Então a ilusão de que aquilo aparentemente é charmoso, bonito, é o maior engodo. Por quê? Porque já está ceifando a vida de muitos e muitos jovens e irá continuar ceifando. Então, se você entrou nessa do vape para tentar parar de fumar o cigarro tradicional, isso não vai acontecer. Porque a quantidade de nicotina que você recebe com o vape é muito maior. Ele foi feito para te manter na dependência ainda mais. Então, pessoal, se desejamos vida, se queremos viver tudo aquilo que temos a oportunidade de viver, temos que tomar decisões, e tomamos decisões todos os dias da nossa vida. Então, neste vídeo de hoje, fica aqui esse convite para essa reflexão, de que adianta cuidar por fora daquilo que dentro está sendo totalmente negligenciado. Seja isso, seja aqui, nessa palavra com relação à questão da espiritualidade, e eu trago aqui também com relação do nosso segmento da saúde, que não deixa também de estar linkada com a questão da espiritualidade, porque quando não estamos valorizando a vida, quando não estamos caminhando a favor dessa vida, dessa manutenção da vida, de que adianta, muitas vezes, por fora, manifestarmos aí atitudes de fé, se não estamos colaborando com Deus para manter aí aquilo que é o mais precioso que Ele nos deu, que é o próprio dom da vida. Que coerência existe entre uma coisa e outra.
não devemos negligenciar uma, mas jamais desprezar outra. Não é mesmo? Então, fica aqui mais uma breve reflexão para todos nós. Eu digo reflexão para todos nós porque a cada leitura eu me coloco aqui como a primeira ouvinte, porque meus ouvidos é o que estão mais próximos da minha própria fala, né? Então, essas reflexões, elas são primeiramente para mim. Então, que sirvam para todos nós, né? Que essa palavra sirva para nós, nos fazendo realmente refletirmos a respeito daquilo que estamos priorizando como mais importante na nossa vida, em todos os campos. E foi um prazer aqui estar com vocês nesse breve tempo de reflexão e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.